Hoje eu vou falar sobre o maior trade que eu fiz na vida até hoje. E não foi só pelo resultado financeiro, foi pela consolidação do que eu acredito ser a melhor forma de investir nos dias de hoje, olhando e conectando macroeconomia e geopolítica. E também quero mostrar que você não precisa assumir riscos gigantes para ter resultados ótimos. Eu vou explicar aqui o racional que eu tive por trás dessa operação, por que eu entrei, por que eu continuei na operação e por que eu saí de parte dela ontem. E para começar e estruturar todo o meu raciocínio, eu quero voltar desde a China nos anos 80. O crescimento da China nessa época era absurdo, principalmente porque eles abriram a economia para o mercado internacional. O governo acabou investindo pesado em infraestrutura. Então eles investiram em estradas, investiram em pontes hidrelétricas, até cidades inteiras foram construídas. E isso foi o motor que fez a China crescer mais de 10% ao ano em toda essa década. Esse ciclo de obras levou milhões de vidas a serem melhoradas, porém também trouxe algumas complicações. Principalmente porque boa parte desse movimento foi construído em cima de dívidas e de um planejamento centralizado e autoritário da China. E um dos principais erros, na minha visão, foi a política de filho único. Desde 1980, as famílias chinesas eram obrigadas a ter somente um filho. Só que para manter a população chinesa estável, era preciso ter, em média, pelo menos 2,2 filhos por família. O resultado foi claro. A população acabou envelhecendo, a base jovem diminuiu, e isso acabou afetando diretamente a demanda futura chinesa. Imagine você construir casas, bairros inteiros e até cidades do zero, esperando que a população aumente e, na verdade, ela está começando a diminuir. Além disso, a China tinha, nos anos 90, 26% de população rural. E hoje em dia está com 65%. Principalmente porque eles fazem o que é chamado de hukou, que é um sistema de registro de residências. Na China, você simplesmente não pode mudar de cidade. Você precisa explicar por que você quer mudar. E só muda se o governo te dá permissão para isso. O governo acreditou que por ainda ter grande parcela das pessoas na área rural, eles conseguiriam migrar essa massa de pessoas para essas novas cidades que eles estavam construindo. E para isso, as construtoras chinesas tinham modelos de expansão muito agressivos e claramente não aconteceu conforme eles tinham planejado. A urbanização chinesa acabou tornando-se muito mais madura e claramente não precisava se construir mais estradas, mais hidrelétricas e mais pontes em alguns lugares, porque isso não ia melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas como melhorou nos anos 90 quando elas foram construídas. E o resultado de toda essa expansão chinesa, que não estava na linha conforme eles estavam imaginando, foi uma bola de neve e um desastre completo, resultando na geração daquelas famosas cidades fantasmas, com milhares e milhares de apartamentos à venda e simplesmente ninguém morando lá. E como todos esses imóveis foram construídos e financiados? Quem que financiava isso? O cidadão chinês basicamente estava numa enrascada, porque ele não podia tirar dinheiro do país, a bolsa chinesa é horrível, investir na renda fixa chinesa não pagava nada, o que sobrava para fazer era comprar casas e financiar elas como forma de investimento. E o incentivo do governo chinês era tão grande que chegou uma hora que de casas vazias que possuíam na China podia abrigar a população da Alemanha inteira. E isso gerou uma bolha especulativa dentro da China. Até que o sistema não aguentou mais e os compradores desses imóveis nas cidades fantasmas simplesmente deixavam de pagar as parcelas e devolviam o imóvel, assumindo o prejuízo que eles já tinham pago, porque eles viam que aquelas cidades só seriam projetos. E como construtoras, como a Evergrande, que era uma das maiores da China, quebrou, a China simplesmente pisou no freio. E toda essa introdução foi feita para dizer que a queda brutal na demanda por construção na China ia levar o minério de ferro também para baixo. A China era, de longe, a maior consumidora de minério de ferro do mundo. A Austrália, que era a maior produtora, e o Brasil, que era o segundo maior, escoava boa parte da produção direto para a China. E a China, que era a terceira maior produtora, não exportava tanto, usava praticamente tudo que produzia. E depois dessa pisada de freio, a China simplesmente deixou de comprar muito minério da Austrália, do Brasil, e começou a exportar. Ou seja, virou todo o mapa de minério de ferro do mundo.
Para mim, isso me pareceu certo que o minério de ferro ia patinar por um bom tempo a partir daquele momento. E ao mesmo tempo, eu também estava estudando outros mercados e eu percebi outro movimento chinês. A China, ela normalmente não faz movimentos rápidos. Ela pensa décadas à frente, então ela faz os movimentos lentos e se prepara para esses processos. A China começou a comprar ouro como nunca antes. Muitos dos bonds americanos de 20, 30 anos que a China tinha e estavam começando a vencer, eles não foram renovados. Todo esse dinheiro que ia vencendo e entrando para a China, eles compravam em ouro. E se você for pensar, faz todo sentido esse movimento chinês. Porque se realmente eles querem reduzir a dependência do mundo por dólar, eles precisavam fazer algum movimento. Eles precisavam ter um ativo que era confiável e com lastro real. Porque basicamente todo mundo sabe como é o Estado chinês. E o yuan não é confiável por ninguém. Ninguém ia confiar que o yuan podia se tornar a moeda padrão mundial. Então o ouro acabou entrando como uma estratégia e não foi um movimento tímido da China, não. Cada mês foram toneladas e toneladas adicionadas às reservas que eles já tinham. E como eu falei, é um movimento que possivelmente ia levar anos para acontecer. Esse movimento ia se repetir durante décadas. Foi baseado nessa tendência que eu estudei que eu acabei entrando numa operação. Eu entrei no que é conhecido no mercado financeiro como long short. Ou seja, você entra comprado em uma coisa e vendido em outra. Você está apostando que o teu lado comprador vai subir mais que o outro ou que o lado vendedor vai cair mais que o outro. Então eu entrei comprado, não em ouro, mas num ETF nas mineradoras de ouro. E eu entrei vendido também não em minério de ferro, mas num ETF de mineradoras de ferro. Eu coloquei 25% do notional da minha carteira nessa operação. Mas como ela é uma operação de net zero, ou seja, eu comprei a mesma quantidade que eu vendi, eu só precisei deixar uma gordura boa de margem dentro da corretora para conseguir acompanhar essa operação. Basicamente, eu vou mostrar os resultados para vocês aqui. Eu segurei essa operação entre 18 meses e meio e fechei ontem a minha parte vendida e proporcionalmente também a parte comprada dessa operação. O ETF de mineradoras de ouro teve uma valorização nesse período de 117%. E no ETF das mineradoras de ferro eu tive um prejuízo de 1,94%. O custo de todo esse financiamento foi de mais ou menos, pelos meus cálculos, de 2,88% ao ano. Então eu tive um prejuízo estimado ali de 6% e tive um lucro de 117,9%. Então ontem eu desfiz toda a minha operação vendida em mineradoras de ferro, não porque eu acho que elas vão performar bem. Eu acho que o minério, eu continuo com a mesma tese, que o minério vai continuar andando de lado por um bom tempo. Mas eu simplesmente conquistei o objetivo que eu queria. Eu saí também proporcionalmente ao ETF de mineradoras de ouro e deixei só o lucro que eu tive lá dentro das mineradoras de ouro, porque eu acho que elas vão ainda surfar um ciclo muito bom. Eu acredito que eu entrei já na metade desse ciclo do ouro. Basicamente, o ouro estava em volta de 2.100, 2.200. Hoje ele já está em torno de 3.400. Só que eu acho que esse movimento do ouro ele vai tender a ficar ainda cada vez maior. Eu acredito que ele ainda está num movimento parabólico e as chances de ele performar melhor que o ferro nos próximos anos são bem grandes. Principalmente no momento de crise que a gente está vivendo e que a gente está na beira do abismo. Esse trade não foi o que me deu o maior lucro, mas proporcionalmente foi o melhor retorno para o risco que eu corri. Eu acredito que esse tipo de estrutura dificilmente você consegue fazer dentro do Brasil. A robustez do mercado americano dá possibilidades imensas para a gente conseguir fazer essas leituras de mercado e colocar elas no papel. Eu acredito que agora a gente tem algumas outras assimetrias que eu posso entrar, mas essa já deu o resultado que eu esperava. E se você tem mais de 100 mil reais e você quer deixar a tua carteira mais protegida, mais antifrágil, eu deixei um formulário aqui na descrição do vídeo que você pode preencher e agendar uma call diretamente comigo. Lembre de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!